Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Como nós estamos fazendo o nosso grupo, eu, a Neuza e a Mônica, né, sobre os 10 mandamentos, como elas fizeram a primeira parte, né, eu vou fazer o oitavo, nono e 10º mandamento, o encerramento, tá ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o oitavo, o oitavo. Primeiramente, vou dar uma iniciada para vocês sentirem como é que foi tudo. Então, os 10 mandamentos trazem o primeiro marco histórico do Deus único, que se tem notícias até os dias de hoje, né? Foi recebido pela mediunidade de Moisés e, segundo a crença espírita, é uma síntese básica sobre toda a conduta moral que a humanidade deve ter e seguir. Essas leis foram muito importantes em uma época que as pessoas estavam perdidas e com pouca instrução. Viu-se necessária leis que pudessem domar um povo ainda com costumes bárbaros e jovens sem instrução e conhecimento para decisões inteligentes, que fizessem um grupo grande evoluir socialmente. Então ainda era visto, sabe como? Como instintos de sobrevivência, gente, instintos de sobrevivência primitivos. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência, porém nós a esquecemos e menosprezamos. Para que as suas leis fossem relembradas, Deus enviou em todos os tempos homens com a missão de revelá-las. Então o profeta Moisés foi um dos enviados de Deus, com a missão de receber os 10 mandamentos, as leis de Deus, dos mensageiros de Jesus, no Monte Sinai, né? E revelá-los ao povo hebreu. No entanto, ele não trouxe toda a lei integral e definitiva, trouxe a missão da justiça. Ele também era um legislador e estabeleceu uma lei civil ou disciplinar, que é a lei dos homens, chamada de lei de talião, simbolizada pela expressão olho por olho, dente por dente. Para conter um povo difícil e indisciplinado, o criminoso era punido de maneira igual aos danos causados pelo outro, né, gente? Nada mais justo. Então, no entanto, deve-se diferenciar uma lei da outra. As leis de Deus são imutáveis e eternas, ou seja, elas não se modificam. Portanto, continuam em vigor para toda a humanidade. As leis dos homens se modificam sim, e muito, né, com o tempo, e são apropriadas aos costumes, o caráter do povo. Por exemplo, aqui no Brasil, tá? Antigamente era permitido ter escravos. Vocês lembram disso, né? E com a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, foi determinada o fim da escravidão. E além de todos os mandamentos que vimos anteriormente com a Neuza e a Mônica, eu posso destacar os próximos e os últimos mandamentos de Jesus. Agora a gente vai ver o oitavo mandamento de Jesus. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Isso quer dizer, não devemos mentir ou prestar falso testemunho contra o nosso próximo, pois nada fica escondido aos olhos de Deus. Não há nada oculto, gente, nada oculto perante Deus, perante os olhos de Deus. E que não tenha que ser revelado, não venha a ser revelado. Como disse André Luiz através de Chico Xavier, olha só que interessante. Afaste de teus lábios toda palavra dolosa, a fim de que não se transforme um dia em tropeço para os teus pés. Olha só, né? Então você não tem que usar da tua palavra para firmar uma palavra dolosa, né? E não magoar as pessoas, não ofender, e por aí vai, né? Nono mandamento: não desejeis a mulher do vosso próximo. Isso é um mandamento muito importante, viu? Desejar a mulher do próximo tem muito a ver com o adultério, né? Devemos aprender a educar os nossos sentimentos, vigiando os nossos pensamentos e orando sempre, conforme Jesus recomendou. Isso aí é o nono
mandamento, né? Não cobiçar a mulher do próximo, adultério. Isso aí é muito importante, gente. O 10º mandamento: não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertencem. O que quer dizer isso daí? Que nós não devemos ter inveja dos outros. A inveja é um mal muito grande da humanidade. Devemos aprender a agradecer e nos contentar com aquilo que adquirimos pelos nossos esforços. Deus fornece o necessário para cada um de nós. Olha só, gente, Deus te dá tudo. Te dá uma casa, de que maneira for, né? Ou sua casa própria ou alugada. Te dá o seu trabalho, te dá a sua vida, os seus amigos. Então, cada um tem que seguir direitinho o que Deus dá pra gente, né? O que cada um de nós recebe de Deus. Os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Então Deus dá um jeitinho, né, de fazer com que o homem entenda por que ele está naquele lugar, por que ele faz aquilo, por que a vida dele é daquele jeito. Então Deus dá essa conformidade para a gente. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos. Cada coisa vem a seu tempo. Nada mais justo, né? Tudo vem a seu tempo. Trabalho, o sucesso, aí é a profissão, né? O trabalho, o sucesso, a saúde, né? Se você procura saúde, tudo vai vir com o tempo. Cada coisa vem a seu tempo, cada coisa da nossa vida vem a nosso tempo, né? Aquele povo ignorante não poderiam compreender certas verdades, e é isso, né? O povo era meio arcaico, era ignorante, não tinha base do que acontecia, então eles eram ignorantes. Portanto, mais tarde, Jesus e o Espiritismo vieram nos trazer outras revelações sobre as leis de Deus. Então, acautele-se contra o desejo descabido, a inveja, o ciúme, aprendendo a conquistar a alegria e a tranquilidade ao preço do próprio esforço, porque os teus pensamentos te procedem os passos, plasmando-te hoje o caminho do amanhã. Então é isso, gente. Tudo nessa vida você precisa ter uma certa coerência, né? Então essas leis de Deus vieram para isso, né? Ele quis mostrar pra gente que inveja, ciúme, adultério, você querer as coisas alheias não é certo, porque você tem que ter as suas coisas de acordo com o teu merecimento, não é isso? Então tudo que a gente deseja do outro não pode, a gente não tem que ter inveja. A gente tem que sim procurar conquistar as coisas com nosso esforço. Então nada como mais justo nessas leis aí que Deus fez pra gente. E graças a Deus a gente procura fazer da melhor forma possível, não é isso? Então eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, uma ótima tarde e fiquem com Deus. Tchau!